dias. A multa acumulada beira os 50 milhões. Gente, a recuperação que a gente fez sem entrar no material rodante, com 11 milhões, você tinha uma oficina, tinha a recuperação da via permanente, tinha a recuperação da rede aérea. No material rodante, nós não entramos porque está uma briga judicial. 50 milhões o Estado paga para causar a morte das pessoas, não fazer nada durante esse período. Isso nem Kafka vai explicar um negócio desse. Está multado em 50 milhões. 50 milhões, que seria bem menor o custo de botar isso aqui para funcionar corretamente. E além de tudo, gente, um dos grandes eventos que vai acontecer, a Olimpíada aqui, quem é que fazia a abertura da propaganda das Olimpíadas aqui para o Rio de Janeiro? Era o bonde de Santa Teresa, cara. Então, agora vem o governador dizer que não conhece. Então, nós estamos com esse problema. Primeiro, esse VLT é confiável ou não é? Vai rodar ou não vai rodar? Como é que nós vamos discutir esse prazo? O segundo ponto não dá para ficar esse ônibus indeterminadamente aqui. Já está um ano. Quem falou que é um ano? Arquitetura. Só espero que vai por ordem de inscrição, por favor, porque senão aí vai ter ordem de inscrição, por favor. Ele vai concluir. Eu só vou concluir isso, pedir para descontar que eu vi que só tinha um minuto. E quero dizer o seguinte, só para finalizar. O SENGE está presente com vocês. Espero que, depois daquela audiência lá na Leste, que os deputados foram muito conscientes, que a gente tem o apoio do deputado Marcelo Simão. Infelizmente, o Executivo não está presente ali. E, do que a gente puder contribuir para esse debate, estamos aí, estamos com muito carinho com vocês. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Alcebiades, do Clube de Engenharia, eu gostaria de chamar aqui o Rubens Pinto Folígono, presidente do Sindicato dos Metroviários. Eu soube que ele chegou. Por favor. Boa noite, obrigado. Então, agora a palavra da Alcebiades, do Clube de Engenharia. Obrigado, Beth. Boa noite a todos e a todas. E eu queria saudar a Associação de Moradores de Santa Teresa pelos seus 31 anos, né? E dizer o seguinte, que essa é uma associação de luta, porque isso que aconteceu com o bonde aqui tem acontecido em vários locais e 15 dias depois some da imprensa e a coisa fica por isso mesmo. E essa associação aqui não, ela vai fundo, vai cobrar responsabilidade, vai promover debate técnico e vão chegar a um ponto de uma situação satisfatória. Bom, esse bonde que tem 115 anos, né, ele é um símbolo do Rio de Janeiro. O Saraiva acabou de falar que ele abriu, né, a questão aí da propaganda oficial, e a gente percebe ao longo do tempo, né, que entra governo, sai governo, a tentativa de acabar com esse bonde. Esse bonde já teve em outros governos que propôs essa reforma, mas é uma reforma assim, muito bem planejada, que você pega, retira todos os bondes para reformar. Depois você desmonta eles todinho, nós vimos na projeção aqui. Pode até acontecer um incêndio e de repente tudo aquilo está desmontado, se perder, e aí fica assim, não tem mais bonde, né? Hoje a gente está assistindo uma coisa dessa natureza. O Cossenza falou, assim, não precisava os bondes estarem parados. Tem 3 bondes que sofreram aí um retrofit, que o Saraiva colocou corretamente, que não foi correto. A gente defende a empresa, a engenharia nacional, mas a gente defende a boa engenharia nacional. Não é essa que fez isso com esse bonde, que acrescentou mais 2 toneladas em cima do bonde,
que causa esse ruído enorme aí, um bonde que... E isso daí é uma prática desse secretário, né? Eu acho que as assessorias dele não são ouvidas, porque eu conheço muitos técnicos, são técnicos de qualidade, né? E tem um problema sempre de medição, que não mede a altura que vai ficar do chão, não mede a altura que vai ficar em cima, como é o caso dos trens de metrô, que foram encomendados lá fora, que inclusive eu encaminhei uma publicação da revista Ferroviária, onde o secretário textualmente diz que encomenda os trens lá na China para não gerar emprego em São Paulo, né? Quer dizer, eu não entendo essa lógica. Está na revista Ferroviária, não sou eu que estou falando, testemunho. A Beth colocou no início aqui que a gente ia falar sobre a questão técnica, né? Falar sobre técnica. A gente é representante de um clube de engenharia que tem 130 anos, né? E que é composto por técnicos de várias áreas, sejam eles profissionais de empresa, sejam eles donos de empresa. E nós temos ali no clube de engenharia o que a gente diria o suprassumo da engenharia, né? E essa questão da técnica, eu acho que ela é a menor parte que a gente tem para resolver. Porque isso está resolvido. Nós temos aqui um conjunto de trabalhadores ainda, né, que conhecem profundamente o bonde. Nós tivemos uma reunião no CREA, onde 2 engenheiros que trabalharam na reforma do bonde, em 2005, né, Cossenza? 93, que o pessoal que mora aqui, que acompanhou isso, sabe que foi uma coisa muito bem feita. Nós temos o Francisco, o Joaquim Francisco, que trabalha com isso. Quer dizer, hoje você alegar que não tem um rodeiro que a roda, não é problema. Não é problema para a engenharia, não é problema para se fazer. O Francisco desenha, faz a forma, funde o material, entrega, assim como ele faz, tem vários outros que também fazem isso. Tá? Isso não é problema. Buscar uma solução lusa, não vejo que seja a melhor solução, né? Sem nenhum demérito aos portugueses, né? Mas eu acho que nós temos a solução aqui, a solução está aqui. Agora, sob o ponto de vista da burocracia, nós temos o representante da Assembleia Legislativa, temos o representante da Câmara de Vereadores. Eu acho que já é prática em diversos governos democráticos a criação de conselhos de acompanhamento, como foi citado aqui, de acompanhamento, de sugestão. Chega do Estado dizer o que vai fazer, dizer assim, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer aquilo que aquela população local espera que eu faça, né? E o bonde aqui, além da tradição dele, ele é um meio de transporte, pessoal, é um meio de transporte acessível, que não tem essa tarifa elevada. A minha proposta era a seguinte: nós sabemos, o representante da Assembleia Legislativa sabe muito bem, da Câmara de Vereadores, André, advogado, né, as dificuldades que, de repente, o Estado tem em adquirir, para fazer manutenção, comprar um parafuso. Né? É muito difícil comprar. Né? Hoje em dia, a legislação que visava proteger essas coisas, né, ela criou um embaraço tal que engessa. Mas há as soluções. Por exemplo, se você criar aqui em Santa Teresa um conselho, né, com a associação de moradores, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara, né, e o secretário, não, o governador mesmo, que disse que tinha 14 milhões, eu não acredito que tenha usado 14 milhões para reformar 3 bondes do jeito que ficou. Quer dizer, ainda tem em algum lugar esse dinheiro aí. Mas sobre a gestão desse fundo aí, você fazer a manutenção, isso é tão simples, né? A gente de engenharia vê o seguinte, o que nós queremos aqui? Queremos os bondes tradicionais como eles eram, né?
E antigamente o intervalo desses bondes era 10 minutos. Quer dizer, tem uma frota de 14 bondes que, se estiver pronta para operar, esse intervalo está garantido, que evitaria a superlotação, que aí nenhum secretário poderia dizer que o acidente foi causado por superlotação, né? E se foi, a culpa é dele. Né? Então, você teria esse conjunto de atividade que a engenharia permite, dizer assim, nós queremos os 14 bondes funcionando para dar esse intervalo e durante tanto tempo. Então, para isso, você tem os programas de manutenção. Então, eu preciso a cada ano trocar a roda. Então, eu sei quantas rodas eu vou precisar durante esse período. Então, quando eu falar com o Joaquim, nós vamos ter que comprar aqui tantas rodas que vão ficar no almoxarifado e na manutenção elas vão sendo utilizadas. Quer dizer, a solução existe, não precisa buscá-la lá fora. Mas, e aí o representante aqui da Assembleia Legislativa, né, uma coisa que a gente tem que colocar, que não é fato, eu escrevi recentemente um artigo sobre esse acidente, no qual o título eu colocava que era uma das tragédias anunciadas, porque outras irão acontecer. Porque você tem um secretário, ele não precisa necessariamente ser da área, mas ele tem uma assessoria competente. Ele precisa ouvir essa assessoria, porque não adianta ter uma assessoria competente se você não ouve ela. E eu acredito que é o que está acontecendo. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, não só para Santa Teresa, o bonde, mas para a questão do transporte no Rio de Janeiro, é colocar alguém da área ou alguém que seja acessível, que ouça os seus assessores, né? Que não é o caso que acontece. Nesse caso específico aqui do bonde, tem uma culpa, que isso daí era uma tragédia que estava anunciada. E é uma tragédia assim, sem precedentes, né? Porque o nosso querido Nelson, né, ainda não tinha nem esfriado coisa, ele já estava sendo acusado desse acidente que não foi causado por ele. Pelo contrário, ele foi um grande herói. Nesse meu artigo eu coloco essa questão. Eu acho que o problema da técnica, da engenharia, nós temos toda a solução aqui. Eu acho que nós estamos com um problema mesmo, embora esse seminário aqui não tenha esse objetivo, o problema está na política. E é isso aí, e quero dizer que o Clube de Engenharia, através da sua divisão técnica, das suas divisões técnicas de transporte, está à disposição da Associação de Moradores para qualquer coisa. Obrigado. Obrigado. Agora, alô? Alô? Opa! Eu queria chamar o Rubens Pinto.